Fala rapaziada, estamos aqui de volta feliz da vida com esse resultado do Vascão aí, que venceu o Grêmio, né, na partida de ontem, né? Estamos aqui para esse pós-jogo aqui, vou trazer números da partida, as escalações, como o Vasco mexeu também, o Ramon Dias, né? Vou trazer aqui toda a parte tática do time, e isso e muito mais dentro desse vídeo aqui. Então peço você deixar o like, se inscrever, tamo junto, deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta e começamos, valeu! Então, rapaziada, o Vasco venceu o Grêmio no dia de ontem, lá em São Januário. Vitória consistente do Vasco. Vasco que até que foi bem, né? Mas vou conversar um pouco mais sobre vocês aqui. Mas antes disso tudo, vou estar passando para vocês aqui a classificação, né, que ficou dessa primeira rodada, e também os resultados que aconteceram nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco, graças a Deus, aí começou bem, né? Graças a Deus aí deu um pouco de paciência pra gente aí, de paz, né, mental, pra gente aí vencer o Grêmio, né? E até com uma certa autoridade, né? E isso também, vou estar falando sobre isso e tudo que aconteceu nessa rodada. Então vamos lá, galera, vamos começar aí, né? Obviamente que é a primeira rodada, né? Então a gente precisa ter um pouco mais de cautela, mas como que a gente está aqui para poder comentar o futebol, a gente vai trazer tudo para vocês aqui, beleza? Vamos lá, galera. Hoje, né, a classificação do Campeonato Brasileiro está da seguinte forma, após a primeira rodada, sempre todo mundo muito ali embololado, né, embrulhado ali, mas todo mundo ali com um pouco mais, uns ganharam, outros empataram, perderam, então tá tudo um pouco muito embolado. Mas vamos lá, vamos passar a notícia aqui para vocês, beleza? Vamos lá, primeiro aqui está o Atlético Paranaense, acompanhados de Cruzeiro, Flamengo, Fortaleza, Vasco e Internacional e Palmeiras. Todos esses venceram os seus respectivos jogos, né? E com isso conquistaram os 3 pontos, né? Que está diferenciando ali um outro por saldo de gol, né? Mas quem venceu a primeira rodada está aí, né? De primeiro ao sexto local, sétimo, né? Tá aí, foram as equipes que venceram os seus jogos, né? Depois vem com um ponto Fluminense, Bragantino, Criciúma, Juventude, Corinthians e Atlético Mineiro. Todos esses empataram seus jogos e acabaram aí conseguindo um ponto, né? Uns dentro de fora, outros em casa, né? Mas o fato é que empataram seus jogos. Depois, com 0 pontos, né? Vamos dizer assim, né? Botafogo, Grêmio, São Paulo, Bahia, Atlético Goianiense, Vitória e o Cuiabá. Essas equipes não venceram ali os seus jogos, então acabaram ali não pontuando nessa rodada, né? E como foi a rodada desse final de semana, né? Começou no dia de ontem, né? E se estendeu para o dia de hoje. Vamos lá. Ontem o Internacional venceu o Bahia por 2-1. O Criciúma empatou com o Juventude em 1-1. O Fluminense empatou com o Red Bull Bragantino em 2-2. O São Paulo perdeu para o Fortaleza por 2-1. O Vasco venceu o Grêmio, isso já a partir de hoje, né? O Vasco venceu o Grêmio por 2-1 em São Januário. O Corinthians empatou com o Atlético Mineiro em São Paulo. O Atlético Paranaense venceu o Cuiabá por 4-0, né? O Atlético Goianiense perdeu para o Flamengo por de 2-1, jogo polêmico aí, como sempre, aquela ajudinha marota, como a gente está acostumado de ver em todos os campeonatos, né? Mas enfim, deixa passar porque é o time dos caras lá, né? Mas se fosse o time daqui, tava todo mundo abrindo a boca, né? Mas como é o time de lá, vai expulsar a galera, colocar, levantar a plaquinha lá até virar, né? Até tal time virar, né? Mas vamos lá. E também o Botafogo, né, venceu o Cruzeiro o Cruzeiro, perdão, venceu o Botafogo por 3-2. E o Palmeiras venceu também o Vitória, né, galera? Então, assim, com isso o Vasco começou bem o Campeonato Brasileiro, né? Começamos aí com o pé direito, com uma vitória importante diante de um rival importante para o futebol, né? Um rival que bem treinado pelo Renato, um rival que sempre dá trabalho para o Vasco, né? Tanto é que as estatísticas, o Grêmio vence o Vasco, as estatísticas aí de muitas vitórias acima, mas hoje o Vasco, ontem, né, o Vasco conseguiu controlar bem essa rapaziada do Grêmio, né? O Grêmio que
que até ali os primeiros minutos, 10 minutos ali, não queria muito o jogo estava bem truncado, mas o Vasco conseguiu se sobressair em algumas situações, né? O Grêmio teve mais posse de bola, teve 53% contra 47% do Vasco, né? Isso mostrou muito que o Vasco deu a bola para o Grêmio vir jogar e o Vasco conseguir fazer as suas jogadas ali no contra-ataque, e até que deu certo, né? O Vasco começou a partida com a escalação que a gente tinha trazido aqui para vocês no pré-jogo, né? Que foi Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel e Léo Lucas Piton, né? Galdames, Esforça e Matheus Carvalho, Rossi, Verrete e David, né? Entrou aí num 4-3-3. Isso facilitou com que a gente conseguisse essa vitória para cima do Grêmio, né? O Vasco, até os 10 minutos do primeiro tempo, o Vasco fez um jogo muito truncado com o Grêmio. A gente não estava bem na partida, apesar de dominar, ninguém teve muita chance, né? Mas a partir dos 15 para lá a gente começou a sufocar um pouco mais, e até que aos 24 o David foi lá e conseguiu fazer um golaço, a bola cruzada na área pelo Rossi, né? Aí a defesa do Grêmio afastou, a bola sobrou ali pro David, o David deu um toque na bola, acabou virando de primeira, batendo no canto e acabou fazendo esse primeiro gol do Vasco na partida, né? Foi onde deu mais tranquilidade pra gente. Daí em diante o Vasco começou a comandar a partida, né? Jogar como o Ramon queria que o Vasco jogasse desde o começo do ano, né? Cadenciando a bola, tendo o controle do jogo mesmo com o Grêmio com a bola. A gente conseguiu fazer as marcações ali dos blocos muito forte, muito bacana, porque a gente viu um time muito certinho, muito compacto. Quando todo mundo atacava e todo mundo defendia, a gente não tinha muito espaço. Isso até esse tempo de jogo, né? Até ali mais ou menos uns 25, 30 minutos de jogo a gente estava bem compacto. Após isso, o Vasco começou a ter um pouco mais de dificuldade, né? Dos 30 aos 40, o Vasco teve mais oportunidade de tentar virar a partida, né? De ampliar, perdão. E o Vasco conseguiu com o Matheus Carvalho, que também fez um golaço, e outra jogada de escanteio, bola cruzada na área, e o Matheus Carvalho conseguiu pegar a bola de primeira e botando no canto do goleirão. Daí em diante a gente pegou e conseguiu controlar um pouco mais a partida. Fomos para o intervalo com a vantagem de 2-0, onde deu um pouco mais de tranquilidade para a equipe. Porém, o Vasco, aquela velha mania de trazer o jogador para o teu campo sem ter condições de defender o tempo inteiro, né? O Grêmio cresceu no jogo, foi para cima, né? Conseguiu ali fazer bons investimentos no ataque. A nossa defesa hoje estava bem certinha, né? Apesar do gol, que eu já falo dele, mas eu acho que a gente deixou um pouco a desejar em relação ao gol, mas já chego nesse assunto. Mas até o momento a gente estava bem, estava defendendo bem. O Léo Jardim não trabalhou de forma que a gente está habituado a ver ele trabalhar. Tomara que não trabalhe assim realmente, para dar um pouco mais de tranquilidade para a gente. Porém, eu acho que o Vasco abaixou um pouco a guarda. Com esses 2-0 a gente começou a fragilizar um pouco mais a nossa defesa e começou a expor muito. Com isso o Grêmio começou a criar jogadas, né? E foi criando jogada, até que os 68 minutos do segundo tempo, né, o Gustavo Martins conseguiu fazer o gol ali no cruzamento de linha de fundo, na jogada de linha de fundo, né? A bola passou pelo Ryan, bola que ficou dentro da pequena área, e isso me deixa totalmente irritado, né? Como é que a bola cai dentro da pequena área, o nosso goleiro não pega e os nossos zagueiros também não conseguem tirar, mas a bola passou ali na pequena área, quicou na pequena área e sobrou para o Gustavo Martins, que empurrou para o gol. Daí em diante, o Grêmio começou a tomar conta da partida, né? A gente começou a sofrer um pouco mais, alguns lances um pouco bizarros ali, que eu digo no sentido de muito passe errado, muita troca de passe errado do Grêmio e do Vasco também, mas logo após isso a gente conseguiu controlar a partida. O Ramon Dias acho que mexeu bem na equipe e acabou acertando a defesa no que faltava ali, e a gente conseguiu levar esse resultado até o final da partida, né? O Vasco, na minha opinião, venceu e venceu bem, venceu um rival importante, né? Não que os outros não sejam, obviamente, mas para esse início de temporada, para esse início de Campeonato Brasileiro, acho que o Vasco iniciou bem, vencendo um grande adversário que é o Grêmio, que disputa altas competições aí, em competições internacionais há muito tempo, e eu espero que o Vasco continue mantendo essa pegada. Próximo jogo do Vasco é quarta-feira agora, né? Vai a Bragança Paulista enfrentar o Red Bull Bragantino, e espero que a gente consiga
trazer uma vitória de lá também, apesar do jogo muito difícil, mas eu acredito que a gente possa ir lá e conseguir uma vitória também. Amanhã provavelmente o elenco tem um descanso, né? Eles têm ali o seu tempo de folga e retornam já na terça-feira para começar o trabalho, para poder enfrentar o Red Bull Bragantino. Beleza, rapaziada? Feliz com a estreia, né? Muito bom pra gente começar a semana, pra gente começar aí esse retorno de Brasileirão, né? O Vascaíno hoje tá tranquilo, tá suave, tá tranquilaço, né? E acredito que a gente pode sim fazer um campeonato um pouco mais tranquilo e consistente, né? Esperando que a gente consiga as vitórias e jogar bem, claro, que é importante, como foi hoje também, né? Então é isso, rapaziada. Boa semana pra você, boa semana pra gente aí, que Deus abençoe no nosso Vascão, a nós também, a sua família e todo mundo aí. Valeu, rapaziada, tamo junto, valeu!